Provérbios capítulo 15, do versículo 31 ao 32, nós lemos assim: Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Na semana passada, nós falamos sobre amar os filhos, o que a Bíblia fala a respeito de amar os filhos, e como isso às vezes encontra uma certa resistência, existe uma certa divergência no que significa esse amor. Não vamos nos delongar mais, quem não estava aqui semana passada pode voltar e ouvir ou assistir a mensagem, que seria bom porque estamos seguindo uma sequência, é importante a gente seguindo o raciocínio, porque ele é construído um sobre o outro, para que haja o amor com o qual devemos amar os nossos filhos, precisa haver, segundo a Bíblia, a vara. A vara, nós cobrimos isso amplamente, mas Provérbios 13, 24 fala: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castigo. Nós vimos que a vara é algo desagradável, é algo trabalhoso, especialmente se feito corretamente. Há um jeito errado de usar a vara e há um jeito correto de usar a vara. Então, é algo desagradável para todo mundo, não só para o alvo do amor, mas também para o dispensador do amor. É algo agradável. E eu vou frisar, quando a disciplina, quando dispensar a disciplina se torna um ato agradável e prazeroso, algo está errado. Tá? É para ser desagradável. Não é para satisfazer alguma vontade, não é para descontar. Se isso está acontecendo, está errado. Mas é um ato que deve ser desagradável, trabalhoso, inconveniente, sempre inconveniente. Nunca é numa hora boa, mas por isso, por esses motivos que a vara é um ato de amor para com o alvo do amor que são os nossos filhos. E a Bíblia fala que quem não usa a vara, ou seja, não quer se dar o trabalho, não quer ser importunado, não quer ficar chateado, então ele não está odiando o filho, está na realidade se amando. Eu não quero ficar chateado, eu não quero ser inconveniado, eu não quero, então o que é bom para mim. Então, se você está amando a si, você não está amando o seu filho. Então, é um ato, sim, de amor. Outra realidade muito importante é que a vara, irmãos e irmãs, ela existe. E ela existe se você queira ou não, se você creia ou não, goste ou não, concorde ou não, a vara é uma realidade. Seja lá de onde ela vem e de qual forma ela se apresenta, ela existe. Ela é uma verdade. E o tema de hoje é justamente a veracidade da vara. A veracidade da vara. O fato que a vara é real, a vara, ela existe. É algo verdadeiro. Haverá vara. Haverá vara. Não podemos fugir disso. Ou dos pais, ou da vida, ou de algum outro lugar. Mas a vara existe. Não temos como fugir. Então hoje eu quero ver alguns tipos de vara. Olhe comigo em Provérbios 26, versículo 3. E quando vocês abrem lá, Provérbios 26, 3, o nosso texto que lemos, o versículo 31, fala: os ouvidos que atendem à repreensão da vida. Essa palavra repreensão, nós podemos ligar lá à vara. A vara. Repreensão é algo que cai debaixo do que nós podemos chamar de vara. Repreender pode fazer uso da vara. Você pode repreender sem o uso da vara, e falaremos mais sobre isso semana que vem, mas essa palavra repreensão está se referindo a alguma espécie de vara. E note que fala a repreensão dos pais? Não. A repreensão da vida. Como disse, a veracidade da vara. A vara existe. Ou vai vir dos pais, ou vai vir da vida. Ou vai vir de outro lugar, mas a vara existe. Então, Provérbios 26, versículo 3 fala assim: o açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. Nós sabemos que o tolo é alguém que conhece a verdade,
conhece a sabedoria, mas opta por não fazê-la, ignorá-la. A pessoa que não conhece a verdade, que não conhece a sabedoria, não é um tolo, é um simples. E toda criança, ela começa sendo simples. Ela não existe criança tola. Eu estou falando de crianças, as menorzinhas, tá? A partir dos, aí é difícil dizer uma idade, mas a partir dos, sei lá, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, aí pode sim haver um fator de tolice, porque a criança já tem um certo entendimento. Mas uma criança, um infante, digamos, não talvez de colo, mas com 2, 3, 4, 5 anos, eu acho que o fator de tolice é muito menor, porque ele não tem um entendimento ainda. Então, uma criança é necessariamente alguém simples, não é tolo, não é escarnecedor, pode vir a ser. Mas aqui fala que a vara é para as costas dos tolos. Então, o versículo 3 de Provérbios 26 não está falando sobre crianças, está falando sobre alguém que já cresceu bastante para ter entendimento, ter conhecimento, ter acesso à sabedoria, mas escolhe o quê? Rejeitar. Então, aqui que nós estamos vendo são as repreensões da vida. São as varas da vida. Aqui não está falando sobre a vara do pai ou de uma mãe para com seus filhos. Aqui está falando sobre a repreensão, sobre a vara da vida em geral. O começo do versículo fala sobre o açoite para o cavalo. É algo corriqueiro, é algo cotidiano, é algo que faz parte da vida. O cavalo, ele precisa de um açoite para ser governado, para ele andar, para ele mudar de certo lado. Obviamente, existe uma forma correta, né? Ninguém está falando de surrar um animal, mas é verdade que o pequeno açoite, o pequeno uso do chicote, de forma correta, sem necessariamente machucar o animal, é usado. A mesma coisa aqui, e o freio para o jumento. Essa palavra freio está falando sobre aquela peça que vai também no cavalo, naquela peça que vai na boca, eu acho que em português se chama cabresto, seria isso? Né? Então, e por que freio? Porque você puxa ambas as rédeas, e isso, para quem não sabe, é um freio. Se você um dia estiver num cavalo ou estiver num jumento e ele estiver correndo desgovernado e você pergunta onde que é o freio, pois bem, aquela rédea que está pendurada na sua frente, solte o pescoço do animal, pegue as rédeas e puxe ambas para trás, que ele vai parar, ele vai frear. É como se freia um animal. Então, mais uma vez, é o uso cotidiano normal. Da mesma forma, no cotidiano normal da vida, existe a vara para as costas do tolo. Antigamente existia literalmente isso. Havia uma pena judicial, era você ser açoitado, você ser surrado, geralmente em praça pública, né? Tantas chicotadas que você fez isso, tantas varadas que você fez aquilo. E tem lugar no mundo que até hoje isso acontece. Flagelo público, que acontece como uma forma de punição judicial. Mas aqui está falando sobre a vara da vida. Açoite, freio, vara. Nós lemos que os ouvidos que atendem à repreensão da vida. Que repreensão da vida é essa? É a vara da vida. E essa vara da vida, ela vai aparecer, essas repreensões da vida, essas varas da vida vão aparecer de várias formas. Elas podem ser simplesmente a consequência dos nossos erros, a consequência da tolice. E essas consequências, elas podem corrigir, elas podem direcionar. Assim como o açoite para o cavalo e o freio para o jumento. O açoite, pense no açoite como acelerador. E o freio como um freio. Lembrando que o freio aqui é aquela peça que fica na boca do animal, do cavalo, do jumento. Então, você está guiando, direcionando. Com o freio, você também, com o cabresto, você também não só para o animal, mas você disse que é para ir para a direita, para ir para a esquerda, se é para parar. Com o açoite você acelera, e assim você está guiando. Da mesma forma, a vara nas costas do tolo tem a capacidade de nos direcionar, de nos guiar, de nos levar à sabedoria. E como nós lemos, os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Ou seja, essas varas, açoites e freios, essas rédeas e cabrestos, essas consequências dos nossos erros, essas varadas da vida, elas podem nos tornar sábios. Como nós lemos no versículo 31, pode nos levar
para o meio dos sábios. Mas isso quando ou se estivermos atentos e atendendo os ouvidos que atendem à repreensão da vida. Então, se nós não estamos atendendo, obedecendo, seguindo, se não estamos sendo sensíveis, se não estamos respondendo ao freio e ao açoite, se não estamos aprendendo com os nossos erros, então nós não vamos habitar no meio dos sábios de coisa nenhuma. Então, existe a possibilidade destas varas, essas repreensões, nos guiar, mas só se a gente atender, se os nossos ouvidos atendem à repreensão. Então, atender a essas varas e repreensões pode sim nos fazer sábios, menos tolos. Outro nome que podemos dar para isso, talvez mais coloquialmente falando, é aprender com os nossos erros. Você comete um erro, uma decisão errada, fez uma escolha tola, errou, ok, errou, mesma coisa, admita o erro. Quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então admita o erro, admita que errou, confesse, homologue com Deus. Deus, eu errei, confesse. E depois você faz o quê? Você deixa. Quem confessa deixa encontrar a misericórdia. O que é deixar? É você aprender com o seu erro. Você aprendeu que você errou e você está crescendo em sabedoria, porque você aprendeu com o seu erro. Então veja bem, a veracidade da vara é que a vara vai existir. Agora, muito melhor do que aprender com os erros e as repreensões da vida, é aprender com os pais. Conceito novo. Em vez de aprender com os erros da vida, em vez de aprender com os tropeços e cabeçadas e rasteiras e caídas e burradas, é muito melhor aprender com os pais. Aí você aprende com os pais, quando você é criança, tá? Eu estou falando como se fossem as crianças responsáveis por isso. Eu falo aos pais. Seria melhor aprender com os pais, que vão ensinar suas crianças a serem sábios, aí eles não vão ter que aprender com seus próprios erros. Eles não vão ter que quebrar a cabeça, quebrar a cara, tropeçar, cair. Eles vão aprender com os pais em casa, com a sabedoria passada dos pais. Pais, criai vossos filhos com o quê? Na doutrina e admoestação do Senhor. Seria muito melhor do que o filho não ter essa criação, não ter o conhecimento das doutrinas, não ter a admoestação do Senhor, aí sai na vida, quebra a cara, tropeço, erros, tragédias, desgraças. Muita gente não aprende com isso. Os ouvidos que atendem às repreensões da vida fará sua morada no meio dos sábios. Tem muito ouvido que não atende a repreensão da vida e repete o mesmo erro, 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 e não aprende. Por quê? Porque os ouvidos não estão atendendo. A vara não está funcionando. As repreensões da vida não estão levando eles a lugar nenhum, a sabedoria nenhuma. Então, melhor aprender com os erros é aprender com os pais. Provérbios 14:16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. Então, quando os pais conseguem instilar sabedoria, através de uma série de coisas, a começar com o próprio exemplo, mas também a vara, com a repreensão e outras formas. Quando os pais conseguem instilar a sabedoria, aqui fala que o sábio teme. Então, o filho sábio, ele vai ter o temor de Deus, não vai ser uma pessoa temerosa, acuada, insegura, não é isso. Ele teme o quê? Ele teme o que deve temer. Ele teme a Deus, primeiramente, ele teme o pecado, ele teme o erro. O sábio teme e desvia-se do mal. Tem muito jovem que não se desvia do mal porque não teme o mal. Por quê? Porque é tolo. Acha que é brincadeira. Pilotando a moto nas ruas da cidade, você vê quantos tolos existem, que literalmente brincam com a própria vida, a integridade física, como, sabe o que é isso? É uma falta de temor. Não é para ter medo de... não é esse tipo de medo, é um temor saudável, é um temor sadio. Todo mundo deve ter esse temor. Mas tem gente que não tem temor, por quê? Porque não tem sabedoria. Tá? Então, é muito importante. É muito melhor a vara de amor dos pais do que a vara sem amor da polícia. Vá para qualquer delegacia
E não será difícil você encontrar uma mãe chorando aos prantos, lamentando, pedindo, orando, suplicando pelo seu filhinho que nunca fez mal a ninguém, segundo ela. Mas foi pego, tem vítima, tem testemunha, tem vídeo, tem gravação, tem tudo. Não, o meu filhinho não. Não seria melhor, dona mãe, dona fulana, você ter usado da vara de amor? Sem amor não tem vara, e a vara é um ato de amor. Por quê? Porque é inconveniente, é trabalhoso, é desagradável. Não seria melhor você ter amado o seu filho mais e se importunado, se dado trabalho, se dado inconveniência, se dado a chateação? Não seria melhor ter feito isso em amor, porque agora ele está lá. É muito melhor a vara de amor dos pais do que a vara do ódio, da bandidagem dos criminosos, da lei do cão das ruas. Como é que o jovem se envolve com esse tipo de coisa? Sabe o que é? Falta da vara de amor no lar. Existem casos que mesmo com a vara de amor no lar, esse tipo de coisa acontece, mas aí é outro assunto, vamos falar daqui a pouquinho, mas é outra coisa. Ali não foi falta da vara, foi que o filho se fez tolo e recusou sabedoria. Bom, aí não é culpa dos pais. O pai, a mãe, fez o seu papel. Outros exemplos incluem desemprego. A pessoa não conseguir ficar no emprego mais do que 2, 3, 4 meses, fica pulando de emprego. O que é isso? O jovem não tem disciplina alguma, não sabe trabalhar em equipe, não sabe seguir ordem, não tem. Não tem as ferramentas básicas para o convívio social, o convívio no trabalho. Sabe o que é isso? É uma repreensão da vida. É uma vara. Falhas nos relacionamentos, nas amizades, relacionamento familiar. Casa 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Hoje nem casa, vai morar junto, aí sai, vai morar com outro, sai, e fica nesse ping-pong, tem filho aqui, tem filho ali. Sabe o que é isso? Repreensão da vida. É uma vara. Vara existe. Ah, pastor, eu não concordo com vara. Não concorde, mas o seu filho, a sua filha vai encarar as varas da vida, a repreensão da vida, porque a veracidade da vara é verdade, ela existe. E é muito melhor a vara de amor dos pais, como a Bíblia manda, do que as repreensões da vida, do que as varas da vida, que certamente vão bater na porta do seu filho e da sua filha, mais cedo ou mais tarde. Então não adianta você, eu não concordo. Você tem esse direito, mas entenda, não é um ato de amor, é um ato de egoísmo, está condenando o seu filho ou sua filha às repreensões da vida. Em vez de aprender em casa em amor, vai aprender lá no mundão, de forma muito mais desagradável, e certamente não com amor. Certamente não com amor. Provérbios 17, 21. O que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. Isso aqui é aquele pai que não amou seu filho, preferiu se amar, não quis se importunar, não quis se chatear, não quis dar o trabalho, ele gerou, portanto, um tolo. E agora está chegando a conta. Que conta? Quem gera um tolo é para a sua tristeza. E o insensato, o pai do insensato não tem alegria. Que pai, que mãe gosta de ver um filho tolo insensato, desempregado, se metido com crime, não consegue ter um relacionamento estável, financeiramente falido, talvez está morando na sua casa ainda, e o cara tem 40 anos morando na sua casa ainda. Não, o pai, a mãe quer ver o seu filho funcional, próspero, trabalhando, estudando, produzindo, se integrando à sociedade, no trabalho, se casando, tendo família, sendo um membro produtivo e normal da sociedade. Isso é que todo pai quer. Nenhum pai sonha em ter um filho, uma filha desajustada, disfuncional, que dá trabalho para a sociedade e para ele mesmo. Isso que dá não seguir a palavra de Deus. Isso que dá não usar a vara do amor e segurá-la, porque é trabalho, e é trabalho, eu sei que é trabalho, eu já passei por isso. É inconveniente, eu sei que é inconveniente, eu já passei por isso. Chateia, desagradável, eu já passei por isso.
Mas aqui está, quem ama o seu filho, usa a vara. E o que não ama o seu filho, não usa a vara. É um ato de amor, como nós vimos na semana passada. Então a vida vai se encarregar de aplicar varas e correções como consequência natural dos erros. Mas há também outro tipo de vara. Olhe comigo para Hebreus 12. A veracidade da vara, a primeira é as repreensões da vida, ou as varas da vida. E tem também agora as repreensões de Deus. As repreensões da vida é simplesmente o que podemos chamar de o salário do pecado. É a consequência natural do processo não de vida, mas de morte, ou seja, tudo vai dar errado, tudo vai complicar, que é uma consequência natural do pecado, da tolice, do orgulho e assim por diante. Mas tem também as repreensões de Deus, as varas de Deus, ou podemos dizer, os açoites de Deus. Hebreus 12, 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, além da vara, a repreensão da vida, que é uma realidade, é veraz, existe também a vara, a repreensão de Deus, a repreensão do Senhor. Mais uma vez, repetindo, a vara só existe no amor e em amor. E como nós sabemos que Deus é amor, o nosso relacionamento com Deus vai incluir também o amor da vara, do açoite. E ele fala várias vezes aqui, o Senhor corrige o que ama. Então, se Deus lhe ama e você é filho dele, ou seja, você nasceu de novo, você é crente, você é salvo, então ele vai te açoitar quando você precisa. Ele vai aplicar o açoite, e açoita qualquer que recebe por filho. Deus, quando nos açoita, nos disciplina, não é em ódio, ou rancor, ou revanche, ou vingança. É em amor. E é assim que os pais devem disciplinar seus filhos, em amor, que é um ato de amor. Então, Salmo 39, versículo 1 diz assim: quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça, assim todo homem é vaidade. Note que aqui fala, quando castigas, falando sobre Deus, quando castigas o homem com repreensão. Essa palavra repreensão e vara, elas não são a mesma palavra, mas o sentido e aplicação é a mesma. Repreensão é vara e vara é repreensão. Nem toda repreensão é por meio físico da vara, mas a vara é um ato de repreensão. Então aqui fala que quando castigas, não é se, é quando. Quando Deus castiga o homem com repreensões por causa da iniquidade. Eu sempre falo isso, quando tem alguém que se diz crente, vive na iniquidade, não é que comete iniquidade, vive na iniquidade, e não tem a repreensão de Deus, não tem os açoites de Deus, não tem a vara de Deus, não tem a mão de Deus, algo está errado. Porque a Bíblia é verdadeira, a Bíblia não está mentindo. Então alguém que se diz crente, vive igual o cão e está tudo bem bom, alguma coisa está errada aí. Ou Deus está mentindo, ou você não é crente. Eu sei que Deus não está mentindo, só resta uma opção. Então, o crente que vive em rebelião e não tem repreensão, é crente? Fica difícil argumentar que ele é. Agora, quem sou eu para julgar ou identificar a repreensão de Deus? Às vezes a repreensão de Deus é pública e notória e conhecida, outras vezes não, outras vezes só aquela pessoa sabe o que ela está passando. É algo que é particular, que é privado. Mas uma coisa eu sei, um dia vem à tona, mais cedo ou mais tarde vem à tona. E não cabe a nós julgarmos. Porque nós não sabemos, como nós vimos já anteriormente, em outros estudos, nós não temos como julgar o coração do homem. Eu só posso julgar o que eu vejo. Isso sim eu posso e devo julgar. Mas as intenções do coração, eu não tenho como julgar, porque eu não tenho como enxergar. Então seria fazer pré-julgamento. O versículo 6 que nós lemos, porque o Senhor corrige, de Hebreus 2, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Deus
sempre oferece e disponibiliza instrução na sua palavra, na pregação, na lei de Deus escrita em nossos corações, também conhecida como consciência. O problema com a consciência é que ela pode ser reprogramada ou até cauterizada, ou até apagada. Mas ela está lá, Deus colocou lá. Mas Deus sempre disponibiliza e oferece instrução. Provérbios 6:23, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Está vendo aqui? O mandamento é lâmpada. O mandamento está falando sobre o quê? A palavra de Deus. A lei é a luz. A lei está falando sobre o quê? A palavra de Deus. O mandamento é lâmpada, a lei é luz, e as repreensões, as varas, os açoites da correção são o caminho da vida. É o caminho da vida. É o caminho para o que é certo, para o que é abundante. Provérbios 1:25. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Se você ler Provérbios 1, do versículo 18, 19 em diante, passando pelo 25, ali você vai ver Deus falando para pessoas que não quiseram saber da sabedoria ou da repreensão de Deus, se rebelaram, se tornaram tolos, e qual é o fim deles. Como Deus vai se esconder deles quando procurarem e clamarem por ele. Deus fala, não vou ouvir, eu vou me esconder, eu vou rir da sua perdição, eu vou rir. Quando você estiver lá no fundo do poço, Deus fala, eu vou rir. Deus não faria isso. Leia lá Provérbios 1. Não vou ler por questão de tempo para lá. Provérbios 1, do versículo 18, 19 em diante. Está lá escrito. Deus vai se esconder, não vai ouvir e vai rir da sua cara. Mais uma vez, não sou eu dizendo, Deus está dizendo. Está lá. Está escrito. Mas isso, note aqui, não quisestes a minha repreensão. Então, a repreensão, ela vai nos corrigir. Isso pode vir das repreensões da vida, pode vir das repreensões do Senhor. Mas são várias. E nós temos, por último, as repreensões dos pais. As varas dos pais. Hebreus 12, versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Palavras duras. Bastardos e não filhos. Essa palavra bastardo é a palavra grega nothos, e ela é muito interessante porque é a única vez em toda a Bíblia que ela acontece. Bom, no Novo Testamento, claro, porque o Velho Testamento é em hebraico, mas essa palavra grega nothos ocorre só uma vez aqui. E essa palavra, ela não tem derivação, ela não é derivada de uma outra palavra não é derivado dela, ela é uma palavra com uma ilha, ela é solta e está lá, é aquilo e pronto. Não vai para cá, não volta para trás, não tem nenhuma palavra que vem dela, ou que ela vem de outra palavra. É uma palavra interessante porque ela é única e singular e ocorre uma só vez. O sentido, no entanto, é que assim, como se não tivesse pai. Por que como se não tivesse pai? Bom, todo mundo fala, né? É comum se ouvir que todo mundo tem mãe. E é verdade, todo mundo tem mãe. Mas é igualmente verdade que todo mundo tem o quê? Pai. Uma mãe não pode dar luz, não pode gerar um filho sozinho. Tá? Se você não está entendendo isso, fala comigo depois do culto, eu explico para você um curso de biologia básico. Tá? Mas todo mundo tem pai. Mas aqui ele fala, se você está sem disciplina, é como se você não tivesse pai. Dando a entender que o fato que se tem um pai, se tem também o quê? Disciplina. E quando não tem disciplina, você é um bastardo, no sentido que você não tem pai. Aqui ele está fazendo uma comparação na nossa filiação a Deus Pai, através da salvação, da nossa adoção, da nossa justificação, do nascer de novo. Nós nos tornamos filhos de Deus, e ele se torna o nosso Pai Celestial. Então,
se alguém é salvo e não tem a correção, o açoite, a disciplina, a vara, a repreensão, é como se você não tivesse pai. É como se você fosse um bastardo. É como se pai não fosse, se Deus não fosse o seu pai. E de fato, se Deus é o seu pai, ele vai te corrigir, repreender e açoitar. E como eu falei agora há pouco, quando isso não acontece, é uma evidência que você tem que verificar, checar se você realmente é salvo. Aquilo deve lhe incomodar. Eu não sei da sua vida, você não sabe da minha, mas se você sabe se você é digno de açoites e repreensão. Eu não sei se você é digno de açoite e repreensão da parte de Deus, porque eu não sou você, não vejo sua vida, eu não sou sua consciência, eu não sou Deus, eu não vejo tudo, desceria tudo, mas eu sei da minha vida e você sabe da sua vida. E quando você na sua vida sabe que você tem cometido coisas dignas de açoite e repreensão de Deus, e não tem açoite e repreensão de Deus, cuidado. O seu problema pode ser muito mais grave, que você está se enganando que é salvo e não é. Veja bem, eu e mais ninguém pode julgar isso, porque só você sabe a sua consciência, só você sabe a sua vida, só você sabe o que você tem feito e não tem feito. Por via de regra, Jesus fala o quê? Tudo que é feito encoberto será o quê? Descoberto. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai vir à tona. Mais cedo ou mais tarde, aquela raiz do mal, ela vai começar a brotar. Aí quando você vê aquela baita árvore com folhas e fruto, aí você começa a perguntar, peraí, não está tendo nenhuma consequência na vida desse irmão, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está, essa soma não está batendo. Mas existem as repreensões da vida, as repreensões de Deus, e aqui fala as repreensões do Pai. E Deus aqui, ele está comparando a aplicação da disciplina que é requerida por um pai a si mesmo e aos pais em geral. E ele faz isso fazendo uma pergunta retórica no versículo 7. Por que filho há a quem o pai não corrija? Isso aqui é uma pergunta retórica. Pastor, o que é uma pergunta retórica? É uma pergunta, ela não está buscando, ela não está elucidando uma resposta. Ela está sendo lançada para fazer o ouvinte pensar e raciocinar. Por isso que é retórica, está tentando estimular o seu pensamento, o seu raciocínio. E ele fala, quem é o pai? Quem tem o pai que não disciplina? Pois bem, eu sou o seu pai espiritual, eu sou o seu pai celestial, não despreze a minha disciplina. Mas eu quero tirar isso daqui para os nossos pais e mães e futuros pais e mães, é o seguinte: todo pai, toda mãe tem uma responsabilidade divina de Deus para trazer disciplina, a vara, repreensão, açoites aos seus filhos, quando necessário. Tá? Não é para ir para casa e sair. Deus mandou. Não é isso que estamos falando. Quando se fizer necessário. Obviamente. Tá? Isso não precisa nem falar. Mas a correção e a repreensão nada mais é do que a instilação de mandamentos e leis. E vamos falar mais sobre isso na semana seguinte. Aí que vem a questão da rotina, como a rotina também é uma espécie de vara, especialmente para os menores. A própria rotina, os mandamentos e as leis. Claro, aqui estamos falando dos mandamentos e as leis do lar. Tá? Não é para pegar aí a lei de Moisés lá em Levítico, vamos começar. Não é isso. Mas o seu lar deve ter leis e mandamentos. Não precisa escrever um código civil para o seu filho de 2 anos de idade. Ou seu filho de 10 anos de idade. Mas comece com regras básicas. Obedecer. Regra bem básica. Se chamar, você atende. Tem hora para isso, tem hora para aquilo. Ou seja, é a rotina. A rotina. A criança não vai entender. Uma criança pequena, eu falo criança pequena, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. 6, 5 talvez, mas 1, 2, 3, 4 anos, talvez ela não vai entender exatamente os pormenores das leis, dos regulamentos, mas ela vai entender o quê? Rotina, repetição, hábitos. Isso ela entende. Isso fica marcado, isso fica instilado. Leis e mandamentos. Tá? Mas é isso que visa. E claro, posteriormente, as leis e mandamentos
das doutrinas de Deus. Criai vossos filhos na admoestação, na doutrina e na admoestação do Senhor. É que estamos falando. O que são as doutrinas? São as leis e os mandamentos. Tá? Não necessariamente o Pentateuco, o Levítico, Eclesiástico, não é isso que estamos falando. Mas os mandamentos de Deus. Provérbios 6, versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Veja só. Essa lei e esse mandamento não é a lei e o mandamento de Deus. É a lei e o mandamento de quem? Do pai. Lembra que eu venho falando que uma criança vai projetar em Deus a imagem que tem do pai e, consequentemente, possivelmente da mãe também, que é uma missão, estão na mesma missão. Aqui está dizendo sobre, onde é que está aqui? Falando sobre o mandamento do teu pai e a lei da tua mãe. Se existe um lar com crianças e não existe lei de mandamento de papai e de mamãe, o que é aquilo? É um caos. E aquela criança vai crescer achando que Deus também não tem lei de mandamento e eles podem fazer o que eles bem quiserem. E tem muitos lares onde as crianças fazem exatamente isso. Fazem o que elas bem querem. Comem o que querem, quando querem, onde querem, vão dormir a hora que querem, estudam quando querem, saem, vão jogar bola quando querem. Não tem lei, mandamento nenhum. É um caos total. Não é surpresa que a criança cresce, então, achando que Deus também é um Deus permissivo. É um Deus que pode tudo, vale tudo. Pense nisso. Se o seu Deus permite você fazer tudo o que você quer, então o seu Deus é você. Se o seu Deus deixa você fazer tudo o que você quer, então você é o seu Deus. Ou pior, você criou um Deus que é uma reflexão do que você quer, que nada mais é do que idolatria. Porque você não conhece o Deus da Bíblia. E você não conhece o Deus da Bíblia, provavelmente porque os seus pais não ensinaram suas leis e mandamentos. Ora, claro, a lei e os mandamentos do pai e da mãe devem estar harmoniosos com as leis e os mandamentos de Deus. E é com a vara, é com a repreensão que vão ser instilados estas leis e mandamentos do pai e da mãe. Continuando aqui no versículo 21 de Provérbios 6. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os no teu pescoço. Quer dizer isso, o coração está aqui. Se você pendurar no pescoço, aquelas leis vão estar onde? Perto do seu coração. Perpetuamente. Aqui volta, ensina a criança o caminho que deve andar e mesmo quando você estiver velho, não deixará. Nós já cobrimos isso, mas esse perpetuamente é isso. Aprenda e guarde. Aprenda e retenha. Continuando no versículo 22. Quando caminhares, te guiará. O quê? A lei do pai, o mandamento do pai e a lei da mãe. Então, o mandamento do pai e a lei da mãe deve ser algo que vai guiá-los pela vida inteira. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. As repreensões da correção, vara, em várias formas, não necessariamente tão somente fisicamente, mas veremos isso semana que vem, eu acredito, tá? Mas essas repreensões são o caminho da vida. Pastor, qual a alternativa do caminho da vida? O caminho da morte. Mais uma vez, morte não é necessariamente morte física, ou não é necessariamente morte espiritual. Pode ser ambas, mas pode ser morte dos seus relacionamentos, da sua saúde, das suas finanças, da sua carreira, enfim, morte. Falta de vida, falta de progresso, falta de prosperar, falta de... Por quê? É o caminho da morte. É o caminho que não leva para nada, leva para a morte. Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Qual o caminho do homem que para ele parece certo? Que homem é esse? É um homem tolo. O homem tolo, ele vê o caminho de Deus, mas ele fala, não, eu prefiro esse. Para mim, o caminho da vida é esse. Mas são, no fim, os caminhos da morte. Isso é um tolo.
é um tolo que não aprendeu. Agora, pode aprender com as repreensões da vida ou não. Pode aprender com os açoites do Senhor ou não. Se você ler Provérbios 1, como eu falei, você vai ver que ali são pessoas que nunca aprenderam. Rejeitaram a repreensão do Senhor e acabaram. Aí tem a vara dos pais. O mandamento do pai, a lei da mãe, que vai ser instigado como? Com a repreensão, com correção, que inclui a vara. É sempre pressuposto a existência de instrução e repreensão, que deve originar nos pais. Existe sempre o pressuposto da existência de instrução e o instrutor e ou instrutora. Provérbios 10, 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. Aqui estamos falando, se aplicarmos às crianças, são crianças maiores. Qual idade? Fica muito difícil definir uma idade X, mas eu diria 7, 8, 9, 10, 11, 12 para cima. Nessa questão de disciplina, de criação de filhos, nós temos que deixar bem claro que umidade é umidade. De 1 ano para 3 anos, por exemplo, é só 2 aninhos de diferença, mas existe um universo de diferença. Uma criança de 1 ano e uma criança de 3 anos. Existe um mundo de diferença. Agora, uma criança de 9 anos e uma de 11 anos, a diferença é mínima. Uma criança de 16 a 19 anos, a diferença é mínima. Aí você pega um macaco velho de 50 a 52 anos, não tem diferença nenhuma. É a mesma pessoa, praticamente. Então, quando se trata com crianças, especialmente no lado mais jovem, cada idade é específica. Você não pode tratar uma criança de 2 anos como você trataria uma de 10 anos, ou vice-versa. Tá? Deixa isso bem claro. E nesse caso aqui, é uma criança mais velha, que já entendeu a instrução e pôde rejeitá-la. Provérbios 15, 5. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa se haverá prudentemente. Então, aqui está falando sobre a tolice e desprezar a instrução do pai. Pressupõe que o pai está instruindo, que o pai está se dando o trabalho, está se dando o importuno de estar instruindo seus filhos, de qualquer forma que seja. Às vezes com palavras, às vezes com a vara, mas eu já estou me adentrando para a semana que vem. Semana que vem falaremos mais detalhadamente. Então, quem deixa ou despreza a instrução e a repreensão, a Bíblia fala, comete erro. E é um tolo, que se prova pelas suas escolhas de vida. Se ele assim decidir tomar escolhas tolas, o problema é dele, é na conta dele. Mas que haja instrução e repreensão dos pais. Quando um filho ou uma filha faz escolhas tolas e erradas, mas não foi uma escolha, porque escolha você tem que saber entre A e B. Se ele não foi instruído com sabedoria, se não foi repreendido, então os erros que ele comete, a culpa também cai nos pais que não instruíram, não repreenderam, não corrigiram. É aquela mamãe triste, aquela senhora lá chorando na porta da delegacia. Oh, meu filhinho. Pois é, eu vou chamá-la de Dona Maria. Você, Dona Maria, nada contra as Marias da vida, mas você, Dona Maria, tem culpa no que está acontecendo, porque você não fez o seu papel de repreensora. Você não corrigiu, você não instruiu, você não repreendeu. Mas se você fez essas coisas, Dona Maria, é triste, eu percebo a tristeza, e é triste, mas você fez a sua parte. Aí ele foi um tolo, porque ele teve escolha, teve opção e escolheu rejeitar. Aí já não é mais com os pais. Só para reforçar, quando falamos sobre pais aqui, falamos sobre pais e mães. Muitas vezes, na ausência de um pai, devido à morte, separação, prisão, enfim. Então, às vezes, a mãe tem que fazer o papel do pai também. Mas isso se estende às mães. Provérbios 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria. Se você não dá vara e repreensão, você vai ter um tolo.
Porque a vara e a repreensão dão sabedoria. Ou seja, se não há sabedoria, é porque não há o quê? Não há vara, não há repreensão. Mas continua. Mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. O que a criança entrega a si mesmo? É isso aqui, ó. Faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, quando quer, se quer, e ninguém fala nada. Ela está entregue. Sai quando quer, volta quando quer, não tem hora para sair, não pode sair com quem quiser. Os pais não sabem quem são os amigos, com quem estão, com quem não estão. Gente, você deve saber aonde está o seu filho a cada minuto de cada dia. Você deve saber. E deve checar. Ah, estou na casa de fulano. Ah, tá. Alô, mãe do fulano, tá aí meu filho, minha filha tá aí. Ah, tá, ok, beleza. Não, eu confio cegamente no meu filho. Não seja idiota, desculpe o meu francês, não seja idiota. Eu confio cegamente. Não, você não deve, sabe por quê? Porque o seu filho, criança, claro, o seu filho, por definição, ou ele é simples, ou ele é tolo. Ele não vai ser sábio, ele é muito novo para ser sábio. Então, você está confiando na sabedoria do seu filho? Claro, você não vai deixar o seu filho de 3 anos sair na rua assim. Mais uma vez, é de acordo com a idade. Mas mesmo seu filho com 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, gente, confie, mas confie assim, ó. Isso é sabedoria. Até que aquele jovem se mostre, se prove abundantemente sábio, além dos seus anos. Aí você pode confiar. Sabe o que é isso? É um ato de amor. Por quê? Porque dá trabalho, é inoportuno. É uma outra vara. Eu estou me adentrando na semana que vem. Existem várias varas, falaremos depois, mas a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então, se você nunca deu vara, repreensão, nunca corrigiu, nunca instilou as leis e mandamentos, que inclui aí respeito e uma série de coisas, você não fez nada disso e você ainda confia no seu filho, na sua filha, aí eu acho que eu já descobri qual é o problema. O problema não é o filho, não é a filha. O problema são os pais. Que não fizeram nada disso e confiam cegamente na sabedoria e na confiança e nas decisões do seu filho, que nunca teve repreensão ou vara. Repetindo, a vara e a repreensão dão sabedoria. Sabedoria não cai do céu. Quando uma criança não tem vara ou repreensão, ele vai ter que aprender sabedoria, sabe onde? Com as repreensões da vida e com os açoites do Senhor. Não é melhor aprender em casa? Não é melhor aprender em casa com a vara, a repreensão das pessoas que devem amar aquela criança mais do que qualquer outra pessoa no mundo? Gente, ninguém ama, vou refrasear, ninguém deve amar os seus filhos mais do que você. A professora da escola não vai amar seus filhos mais. Não estou dizendo que vai ser uma bruxa diabólica, uma pessoa. Não estou dizendo isso. Existem casos, mas eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a professora não vai amar o seu filho tanto que você ama. E quando a professora ama os seus filhos mais do que você ama, mais uma vez, algo está errado. Algo está erradíssimo. O vizinho, o amigo, o colega. Ninguém deve amar os seus filhos mais do que você. E você achar que alguém vai amar os seus filhos, vai cuidar, se preocupar, zelar pelo bem-estar dos seus filhos mais do que você, redondamente errado, não chega nem perto. Não chega nem perto. E às vezes, a triste realidade é que há professoras e outras pessoas que amam seus filhos mais do que os pais. É triste. O topo da pirâmide de amor dos seus filhos deve estar papai e mamãe.
Mais ninguém. Mais ninguém. Então tem muito cuidado. Porque é papai e mamãe que vão prestar contas. E as consequências serão eternamente no céu, mas também aqui na terra. Onde fala que aquele que gera o tolo é para a sua tristeza. E que a mãe que não usa da vara e repressão passará vergonha. Então a consequência não vai ser só lá não, vai ser aqui também. Vai ser aqui, nessa vida, nessa terra também. Então vamos ter cuidado. A veracidade da vara é uma realidade. Haverá varas na vida dos nossos filhos. Haverá. Podem ser varas de amor, de repreensão, instrução dos pais. Podem ser varas do caminho dos tolos. Podem ser varas devido à rebelião contra as doutrinas e repreensões de Deus. Mas haverão varas. Não tem como escapar do fato. Eu não vou usar a vara. Ok, não use, mas vai ser usado depois. A melhor opção para os pais e para os filhos é a primeira opção. A vara de amor dos pais. Poupar a vara, poupar a disciplina no lar é condenar a criança a outros tipos de vara. A da vida, e se for salva, do de Deus. Então o desejo de poupar a vara é um atalho falso. É um atalho que parece bom, bonito e bacana, mas na realidade só traz lágrimas e atraso. Para os filhos e para os pais. Um verdadeiro atalho do atraso. Então sejamos fiéis à palavra de Deus. E sejamos fiéis aos nossos filhos, que dependem de nós para os guiar, os instruir e prepará-los para a vida. Que se a gente soltar nossos filhos no mundo sem a repreensão e sabedoria, eles vão apanhar lá fora. Com varas muito mais pesadas, sem amor, mas a fria crueldade do mundo. Se eles escolherem deixar e desprezar a instrução e a repreensão, como eu disse, aí é na conta deles. Eu fiz a minha parte. Você fez a sua parte como pai. Então, se o filho agora, já grandinho, adulto, escolhe rejeitar, ignorar, ele pode fazer isso. Eu diria, pode fazer isso, mandando debaixo do meu teto. Estou falando por ninguém, estou falando por mim. Se quer rejeitar, não tem problema. Já está grandinho bastante? Então, compra, alugue sua casa, vai ter sua vida. Ai, como isso é cruel. Cruel não, isso é amor. Isso é amor. Dá trabalho, é desagradável e é incômodo. Mas é amor, como nós vimos na semana passada. Mas que nunca os nossos filhos sofram por negligência de nós pais, de não termos aplicado a repreensão, a vara, a correção, que é o nosso dever.